Olá, amigos e amigas. Que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire sempre. Essa é uma mensagem de coração para coração. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que o amar ao próximo como a ti mesmo e fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem são os princípios básicos da doutrina de Jesus. São os princípios que movimentam o discípulo, o apóstolo do Mestre. Se nós tivermos esses dois pilares na nossa ação, certamente nós agiremos dentro daquilo que é possível fazer, mas da melhor forma que for possível fazer. E é talvez relembrando esses dois pilares, esses dois fundamentos, que Emmanuel vai escrever a mensagem. A mensagem é intitulada Lembra-te auxiliando. Lembra-te auxiliando. E o benfeitor vai selecionar Mateus 6,8, que é um versículo do Sermão da Montanha, em que Jesus diz assim: Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então, antes mesmo de fazermos a prece, Deus já sabe. Deus já sabe. E por mais que muitas vezes nós tomamos esse versículo, essa fala de Jesus para nós mesmos e entendemos que antes de a gente fazer a prece pedindo para nós, Deus já sabe o que é necessário, Emmanuel vai tomar uma outra perspectiva aqui. Sim, sobre as nossas preces, não sobre as nossas necessidades. Porque a perspectiva de Emmanuel aqui é: Deus também sabe a necessidade do outro antes que nós façamos uma prece por ele. Deus cuida, Deus ampara, Deus direciona. Antes que eu faça uma prece de intercessão, Deus já sabe o que o outro precisa. De forma que talvez a minha prece possa ser um pouco mais profunda. É o que Emmanuel vai trazer para nós aqui. Antes que a gente possa pedir algo para alguém, Deus já sabe que esse alguém precisa desse algo. E, portanto, a gente pode ou a gente é convidado a fazer algo além. Algo além. O que Emmanuel vai falar para a gente aqui é, dentro do Lembra-te auxiliando, Emmanuel vai dizer assim, não com essas palavras, mas Emmanuel vai dizer assim: Deus já sabe o que o outro necessita. Ao invés de fazer a prece pensada, falada, faça a prece da ação. Seja o instrumento não da origem da prece, mas do instrumento da realização da prece. Da realização da prece. E o que Emmanuel vai fazer nessa mensagem é nos ampliar os campos de visão acerca do que pode ser feito perante alguém que necessita de uma prece. O que pode ser feito para alguém que precisa de uma prece é nos tornarmos, antes de tudo, os instrumentos para que aquela prece possa, de fato, auxiliar. Então, Emmanuel diz, lembra-te, ou seja, faça a prece, mas lembra-te auxiliando. Lembra-te auxiliando. E depois Emmanuel também vai trazer o item 18 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que está dito assim:
Os espíritos sofredores, aqui os desencarnados. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos desconfortados, menos infelizes se sentem. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente lhes desvia do mal o pensamento. Então, o que está dito aqui é: nós precisamos fazer preces por todos, em especial pelos desencarnados. Porque ao perceberem que são lembrados, isso traz a eles um alívio, isso traz a eles um ânimo, que muitas vezes, possivelmente, os desvia do mal. Então, perceberem que são lembrados, que são queridos, que alguém se importa, isso os reanima e dá a eles o desejo de se elevarem. Mas o que a gente não pode perder de vista é que o título da mensagem é Lembra-te auxiliando. E, aliás, Emmanuel não nos deixará esquecer, porque a primeira frase da mensagem é: lembra-te dos mortos auxiliando. Lembra-te dos mortos auxiliando. Lembra, essa é uma mensagem do coração, essa não é uma mensagem dos raciocínios, das interpretações. Porque o que Emmanuel vai nos convidar a raciocinar, ou melhor, a sentir aqui, é que se a prece ajuda, o auxílio ajuda muito mais. Talvez o auxílio seja a melhor prece. Porque nós estaremos dizendo que mais do que lembrar deles, nós estamos querendo os auxiliar. A grande questão que Emmanuel vai responder, portanto, nessa mensagem é: qual o melhor auxílio que a gente pode fazer a um desencarnado? Se a melhor prece é o auxílio, qual o melhor auxílio? Qual a melhor da melhor prece? E aí ele vai dizer: indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras. Claro, você sentir que alguém sente sua falta, você sentir que alguém se recorda, se lembra de você, isso é motivo de gratidão. Então, indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras, mas, redivivos qual se encontram, se pudessem, te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do preito de superfície. Se pudessem, te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do preto de superfície. Emmanuel vai explicar o que é isso. Porque o que ele está dizendo é: mais do que a prece, esses desencarnados estão te pedindo a cooperação direta. Mas o que vem a ser isso? Emmanuel vai dizer: supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, carregando dívidas e aflições. Imagina-te, largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço, crivado de privações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhes o estômago torturado e a pele desprotegida.
Já tinha parado para pensar nisso? A gente faz prece pro desencarnado e ele do lado de lá faz uma prece de volta. Ô, meu irmão, já que você lembrou de mim, ajuda meus filhos que ficaram aí. Ajuda. Ajuda a matar a fome deles, a aquecer o corpo. Entende o que é cooperação mais direta que Emmanuel está dizendo? Entende o que significa se converter em instrumento da realização da prece? Eu peço para o desencarnado, mas Deus já sabe o que o desencarnado precisa. Ele precisa de atenção, ele precisa de amparo, ele precisa de presença, mas ele também precisa agora que alguém se converta nas mãos e nos pés dele aqui na Terra, porque ele já não tem mais condição de fazê-lo. Então eu faço uma prece para um desencarnado. Jesus, espíritos amigos, que vocês o ajudem. E a pergunta que Emmanuel quer que você responda é: qual a ação que ele gostaria que fosse feita no mundo e ele já não pode mais fazê-la? É a melhor prece ao auxílio. E o melhor auxílio é fazer pelo desencarnado o que ele já não tem mais condição de fazer. O que Emmanuel está dizendo aqui é um exemplo. Então eu faço prece para um desencarnado e lembro que ele tem filho. Qual a melhor forma de agradar o pai que não a de agradar seus filhos? Qual a melhor forma de ajudar um pai ou uma mãe que não a de ajudar os seus filhos? Então, Emmanuel está indo um pouco além. É permitir que o nosso coração se enterneça verdadeiramente. Porque a prece que pede auxílio ao desencarnado, ela é ótima, necessária até. Mas o que vai deixar o coração dele menos aflito é perceber que a ausência física dele encontrou uma presença. Porque o grande motivo de desespero, ou um dos grandes motivos de desespero para os desencarnados, é pensar na família que ficou. Então Emmanuel está dizendo, imagina-te, pensa você, largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço, mas do berço crivado de provações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhes o estômago torturado e a pele desprotegida. Seria a melhor prece. Mas ele vai continuar. Prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos, por decreto de inapelável separação, e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes a existência de esperança e consolo, que é o contrário. Se tem filho perdendo pai, tem pai perdendo filho. E se tem filho que precisava da assistência do pai, tem pai que precisava da assistência do filho. Então, perceba que Emmanuel está ampliando a nossa visão. Ampliando a nossa visão. Mais do que fazer a prece pelos desencarnados, é se colocar como braços e pés deles. Então ele pode ser um pai que tem um filho que ficou.
Mas ele também pode ser um filho, o desencarnado pode ser um filho, cujos pais ficaram. Julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente, sob mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão, e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Eu me lembro aqui de uma mensagem também de Emmanuel, que está no livro Alma e Coração, no seu capítulo 2. É intitulado Amarás Servindo. Amarás servindo. E aí Emmanuel propõe que a melhor forma de amar é servir. Em determinado ponto da mensagem, ele diz assim: as mães dos obsessores, ainda quando desencarnadas, estão vivas. Elas vivem de esperança com os teus gestos de amor. Então, a gente percebe que quando a gente auxilia o desencarnado, por pior que ele possa parecer, tem alguém que também o ama e que também está rogando que nós o auxiliemos. O que a gente começa a notar aqui é que o servir, o se converter em mãos e braços para sanar as necessidades dos desencarnados, é um efeito dominó. Porque você auxilia quem está na Terra, isso impacta o desencarnado diretamente ligado, que vai impactar os encarnados e desencarnados diretamente ligados a esse, e assim por diante. Cria-se uma cadeia de solidariedade e gratidão, de ação e amor. Por isso, essa é a melhor prece. Porque quando um é ajudado, todos que o amam também são. Por isso, é muito importante que Emmanuel esteja nos ampliando a visão aqui, para além da prece, que voltamos a dizer, é importante. Para além dela, hajamos no mundo. Considera-te na posição dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirias antes os companheiros abnegados que lhe patrocinassem a solução. Perceba como a coisa que envolve o lar, né? Como a coisa que envolve o lar. Porque os maiores problemas que um desencarnado deixa ao partir está no lar. Estão no lar. Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, proporcionando-te vida nova em bases de esquecimento. Emmanuel tem um costume de partir dos casos mais simples, mais visíveis, para os mais complexos. Quando ele fala dementados por terríveis enganos, são aquelas pessoas que praticaram o mal. Não é um pai de família que desencarnou, um filho que deixou os pais, né? Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros.
propiciando-te vida nova em bases de esquecimento. Emmanuel aqui é muito profundo, porque ele está dizendo assim, olha, se aquele que desencarnou tinha algum débito grave com você, perdoa ele. Esquece o que ele fez. Por ora, ele já está num período muito difícil, que é o do enfrentamento da própria consciência. Pensa nisso. Pensa que aquele que desencarnou e errou com você está profundamente mexido agora, porque ele já percebe a realidade de uma perspectiva diferente. Não precisa da sua cota de dor, de mágoa, de desejo de vingança. Esse é um ponto. Então, a pessoa que desencarnou tinha um problema comigo, ela fez algo errado comigo, ela me traiu, ela me roubou, enfim. Tantas coisas, né? Mas ela desencarnou, ela está face a face com a própria consciência. E acredite, não é fácil. Não é fácil. O que a gente lê de relatos dos espíritos não é fácil. Então, auxilia esse desencarnado jogando o erro dele nas bases do esquecimento. Mas mais além, mais do que isso, se você sabe que aquele desencarnado errou com outras pessoas, ajude essas pessoas igualmente a esquecer o erro. Porque o desencarnado agora, podendo enxergar a vida de uma outra forma, é possível que ele esteja a suspirar por renovação e progresso. Mas tem coisas que podem estar prendendo ele, fazendo ele pensar que não é digno, fazendo ele pensar que não merece, fazendo ele pensar que não tem solução. Mas se a gente trabalhar para que aqueles que possam nutrir um sentimento ruim pelo desencarnado passem a nutrir um bom sentimento, isso também é um extraordinário auxílio que possamos prestar. É um extraordinário auxílio que possamos prestar a eles. Então essa mensagem, essa página de Emmanuel, é uma mensagem do coração. É uma mensagem do coração para ser sentida. Para ser sentida. Emmanuel nos conclama aqui não a grandes raciocínios, como nós dissemos, mas a sentir. Tenha empatia. Tenha empatia. O desencarnado tem uma série de questões novas a enfrentar. Como um bebê que nasce no campo físico tem que descobrir o mundo. Muitos desencarnados estão nessa posição. Lembra que lá atrás Emmanuel pegou a mensagem, o item 18 do capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz: os espíritos sofredores. Os espíritos sofredores. Eles são os que mais necessitam do tipo de auxílio que Emmanuel está dizendo aqui. Não que os outros não precisem. Também precisam, porque esse auxílio é o auxílio que eles já não podem mais fazer, porque já não tem mais braços e pernas físicos, já não tem corpo físico. Só que os sofredores precisam demais disso. É o que André Luiz vai compreender lá no nosso lar, mais tarde, quando ele começa a olhar para o atual esposo da esposa dele e ver um irmão.
Alguém que está suprindo uma necessidade da família no clima do amor, do respeito e do auxílio mútuo. Então, a gente pensa nesses espíritos e um dia poderemos nós sermos um deles. Tudo vai depender da vida que a gente leva. Mas a gente pensa nisso. E se a gente está verdadeiramente nutrido do sentimento de amor ao próximo e verdadeiramente nutrido da vontade de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, nós perceberemos que no mundo existem oportunidades diversas, múltiplas, para que a gente verdadeiramente auxilie o desencarnado, algo que lhe dê paz de fato. Porque se a gente ama o próximo e faz a ele o que nós gostaríamos que fosse nos feito, nós colocamos ele no centro da ação. Nós colocamos ele no centro da ação. Por quê? Por quê? Às vezes a gente pensa assim, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Eu que estou no centro. Não, não. Não. Quem verdadeiramente faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para si, coloca o outro no centro. Porque, em essência, o que nós gostaríamos mesmo que os outros nos fizessem é nos colocar no centro da ação. Então, eu sempre cito o exemplo de quando você vai dar um presente a alguém. Imagine que você queira dar uma roupa, uma calça, uma camisa, uma camiseta, enfim. E aí você adora a cor azul. Se você for afoito, o que você vai pensar? Eu adoro uma camiseta, eu adoraria ganhar uma camiseta azul, vou dar uma camiseta azul para o fulano. Mas não é isso que você gostaria que ele fizesse. Não é isso. Na essência, o que você verdadeiramente gostaria que o outro fizesse é que ele te conhecesse tão bem, mas tão bem, que ele percebesse que o que você gostaria de ganhar é a camiseta azul. Então, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem não é dar a camiseta azul, é conhecê-lo, é aprofundar nele para entender o que ele gostaria de ganhar, porque é isso que a gente quer que o outro faça para a gente. Então, em essência, se a gente carrega esses dois pensamentos, o outro é o centro da nossa ação. Não somos nós. Eu não estou fazendo pelo que eu vou ganhar. Eu não estou fazendo pelo que vai acontecer comigo. Eu não estou fazendo pelo que eu vou ouvir. Porque não sou eu o centro da ação. Não é sobre mim. Não é sobre o que vai chegar para mim. Não. Porque o que eu verdadeiramente gostaria que o outro me fizesse é me colocar no centro da ação dele. É que ele agisse por mim, em meu favor, para suprir as minhas necessidades. É isso que eu espero do outro. Então, é isso que eu me predispusarei a fazer. É isso que eu vou me colocar para fazer pelo outro, para o outro, com o outro. A necessidade do outro, o anseio do outro, para que verdadeiramente eu consiga lhe ajudar. A prece, tem gente cuidando. Porque veja que o que os espíritos estão dizendo aqui
no item 18, é que, do Evangelho, né, no capítulo 27, o que está sendo dito, melhor dizendo, é que os espíritos sofredores ficam satisfeitos, felizes, porque foram lembrados. Não exatamente a prece, mas por ser lembrados. Agora veja, se além de ser lembrado, ele perceber que alguém está agindo por ele no planeta. Então lembra-te, lembra dos mortos, mas lembra-te auxiliando. Lembra deles fazendo por eles o que você gostaria que fosse feito a você. Lembra deles amando-os para suprir com a qualidade possível o que eles precisam. Por isso, Emmanuel vai terminar a mensagem dizendo assim: podes sim trabalhar em favor dos supostos extintos. Supostos. Ninguém morre. Emmanuel tem um cuidado com as palavras, né? Pode sim trabalhar em favor dos supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcam a retaguarda. É a mesma coisa, mas talvez auxiliar nas dificuldades que aqueles que o desencarnado ama ficaram, pode trazer a ele mais paz. Mais paz. Sentindo que alguém está trabalhando para suprir a necessidade dele, vendo que alguém está trabalhando para suprir a ausência ou a dificuldade que a ausência dele possa ter criado, muito provavelmente ele vai se sentir ainda mais encorajado, amparado. Então, a melhor forma de auxiliar é sendo os braços, as mãos, a boca, os olhos do desencarnado. Lembra-te dos mortos auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. Emmanuel dizendo para nós, é preciso ter a noção de imortalidade, é preciso ter a visão de imortalidade para que a gente possa prestar auxílios mais efetivos, auxílios mais robustos até. Com a visão de imortalidade, com a visão de continuidade da vida, a gente vai parar de tratar o desencarnado como alguém que morreu. Nós vamos parar de tratar os que perderam o corpo físico como aqueles que perderam a vida. A vida não cessa. A vida não cessa. A vida só muda de dimensão, de panorama, de perspectiva. As necessidades são as mesmas, não raro. As perspectivas, as opiniões são as mesmas. Tem espírito desencarnado que jura que a morte é o fim. Tem desencarnado que jura que plano espiritual não existe. Então tem espíritos em profundo sofrimento. De forma que nós estamos sendo chamados a auxiliar indistintamente.
Auxiliar sempre. Não importa se é um obsessor, não importa se é um pai de família, não importa se é um filho agoniado, não importa se é alguém com grandes débitos, com muitas questões a serem resolvidas, não importa. Nos colocaremos na posição do auxílio. Lembremos dos mortos, ou dos supostos mortos. Lembremos deles, auxiliando verdadeiramente, respondendo à pergunta: o que será que ele está precisando? Nessa hora, os Espíritos vão nos auxiliar igualmente. O que eu posso fazer para diminuir a angústia que ele possa estar vivendo? Para diminuir o desespero que ele possa estar experimentando? O que eu posso fazer? Essa é a melhor prece, porque é o melhor auxílio. Eu agradeço a sua atenção, sua paciência. Que Jesus nos abençoe